Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula de número 7 sobre Automation Studio. Nessa videoaula a gente vai ver como que eu faço para transferir o meu projeto para o meu CLP, para o meu target que a gente chama geralmente. Então a gente vai ver quais meios eu tenho para poder fazer isso, como é que a gente vai usar. Nessa videoaula a gente vai focar somente na transferência online. Nas próximas videoaulas a gente vai ver as outras metodologias, como que eu posso fazer. Alguns meios eu não preciso usar o Automation Studio, inclusive a transferência online, mas isso será tema de outra aula, beleza? Bom, pessoal, então para transferir a nossa aplicação para o CLP, geralmente a gente chama Target porque não necessariamente é um CLP, né? Pode ser um PC industrial, pode ser ali um Power Panel. Então, geralmente a gente fala controlador ou Target, mas a gente pode manter a nomenclatura que a gente achar melhor. Então, eu vou sempre referir Target ou CLP para a gente entender, beleza? Então, a gente constrói a nossa aplicação no Automation Studio e o Automation Studio ele cria o que a gente chama de Transfer Módulo, que basicamente é ali o compilado do meu projeto, né, com todos os programas, todas as configurações de hardware, todos os módulos que são necessários transferir para o meu target, né, para o meu CLP. E aí, obviamente, para cada um do tipo, eu tenho algumas configurações que eu preciso fazer. A gente vai ver com mais detalhes. Então, a primeira maneira que eu tenho de fazer é a transferência online. Ou seja, eu estou conectado via algum cabo de rede ou via Wi-Fi, né? Eu estou conectado na mesma rede do meu CLP, né? Com o meu PC que tem o Automation Studio instalado. E eu consigo fazer uma transferência online aí direto para o meu CLP. Então, conecto via Automation Studio e faço a transferência online. O segundo método é a transferência offline, no qual o princípio é o mesmo, o Automation Studio constrói o transfer módulo, só que agora a gente transfere para a memória flash, a compact flash, e a gente consegue colocar no CLP, ou seja, a gente precisa então do adaptador de compact flash, a gente conecta no PC e aí a gente instala direto na compact flash. Então não precisa estar conectado no meu CLP para poder fazer isso, beleza? Lembrando que a gente fala Compact Flash, mas, por exemplo, os PCs industriais utilizam CFast, que é outra tecnologia de armazenamento, ou pode ser também o HD SSD normal, e também alguns CLPs, e inclusive os Power Panels, os mais novos, por exemplo, eles não têm a memória flash removível, por exemplo. Então a memória flash deles é interna, então esse meio de instalação offline já não funciona para esse tipo de hardware, beleza? Então aqui ainda falo plug CF, então onde você vai fazer isso daí. E o terceiro método é o Project Installation Package, no qual eu crio um pacote de instalação e coloco ali no dispositivo, por exemplo, no USB. E aí eu consigo fazer a instalação do meu projeto, ou upgrade também, usando um pendrive, por exemplo. E aí isso é bem bacana também. Porque às vezes você tem um cliente que tem uma máquina rodando e ele precisa de fazer, você precisa de fazer um upgrade, e aí você pode mandar para ele, por exemplo, um arquivo, ele consegue instalar num pendrive e fazer e pluga no CLP, liga e desliga, o CLP vai ler isso daí e consegue fazer a atualização. Lembrando que essa opção aqui, a gente vai ver depois, essa opção de instalar via pendrive tem que estar habilitada no seu controlador. Beleza? Então, geralmente essa opção é mais quando você precisa fazer um upgrade num projeto que já está sendo executado, beleza? Mas também é possível instalar do zero ali um programa no CLP usando um pendrive, por exemplo. Então basicamente são essas três possibilidades na hora da gente fazer a transferência do projeto do Automation Studio pro CLP, beleza? Não necessariamente eu preciso do Automation Studio, pessoal, para poder fazer a transferência para o CLP. A gente vai ver depois outra ferramenta, que é uma ferramenta mais usada para o pessoal aí de end user, que a gente fala, que são o pessoal que usa as máquinas, que usa os CLPs, que é o PVI. E aí a gente vai ver com mais detalhes depois, beleza? Ou o Runtime Utility Center também mais comumente usado. Então aqui só mostrando um compilado, né? A gente tem os programas, a gente tem os arquivos dos usuários, né, do meu Automation Studio, os arquivos que a gente cria, por exemplo, receitas e tudo mais, que eu vou adicionar no meu projeto, que são arquivos que eu vou importar no meu Automation Studio. E aí o Automation Studio junto com as bibliotecas, os data objects, então isso também precisa ser transferido. E ele cria um pacote ali, o transfer módulo. E desse transfer módulo eu posso transferir online, via offline, via Compact Flash, ou o Project Installation Package. Então vai depender de cada um dos hardware que você tem e tudo mais, beleza?
Uma coisa que é importante mencionar também, pessoal, quando você tem um PC industrial, você consegue criar um pendrive bootável. Não é o Project Installation Package, você realmente cria um pendrive bootável. É como se você tivesse ali, vou instalar o Windows no meu notebook, você cria um pendrive bootável. Na BIR é a mesma coisa, quando você tem um PC industrial, você consegue criar um pendrive bootável, porque um PC a gente sabe que tem ali o que é comumente chamada BIOS, né? Então a gente tem a BIOS que a gente consegue entrar e fazer o boot pelo pendrive. Ali funciona a mesma coisa com um PC industrial. Então a gente cria um pendrive bootável, mas é diferente do Project Installation Package. O Project Installation Package é quando a gente está falando de CLP ou Power Panel, esse tipo de hardware, beleza? Quando é PC industrial, são é outra metodologia usada, beleza? Bom, então vamos lá para o Automation Studio, vamos criar um projeto e vamos fazer a transferência para o CLP e vamos ver ali quais são os tipos de problema mais comuns que podem acontecer nesse momento. Beleza, pessoal, agora aqui no Automation Studio, então a gente vai criar um projeto do zero para a gente ver passo a passo como é que a gente faz para fazer essa transferência para o meu CLP. Beleza? Então a gente vai vir aqui em File, New Project, eu vou salvar aqui na pasta que eu estou comumente acostumado a salvar os meus projetos. Projeto AS, vou chamar aqui de aula 07, beleza? Nome da configuração, eu vou colocar o nome da configuração, o nome do CLP que eu vou usar, que é um X20 CP1584. E como vocês viram na aula anterior, se vocês não viram a aula de número 6, eu recomendo olhar, que é o CLP que a gente vai usar durante o curso, beleza? Dou um Next. Aqui ele pede para eu escolher qual target que eu vou usar, certo? No nosso caso, a gente já sabe que a gente vai usar um CLP da família 15, que é o 1584. Lembrando que aqui, pessoal, tem o X20C, esse C aqui é de Coated, certo? Ele tem uma resina eletrônica que é para ambientes onde tem maresia e tudo mais, beleza? Se você escolher esse daqui e for esse daqui, não vai funcionar, que você transferir vai dar problema ou vice-versa. Mas não tem problema escolher errado, é possível trocar, beleza? Então eu vou dar um finish aqui, ele vai criar o meu projeto. Então é bem simples criar o projeto, né? Só escolher onde vai salvar, o nome da configuração, porque a gente pode ter várias configurações, escolher o CLP e beleza. Lembrando que você escolheu o CLP errado, não tem problema, você pode trocar depois. Beleza, está criando aqui a minha aplicação. Tranquilo. Bom, para a gente não criar um projeto totalmente vazio, se eu quisesse transferir esse projeto aqui no iCru já é possível, mas vamos só adicionar aqui um programinha, por exemplo. Vou adicionar um programa em texto estruturado, vou chamar ele aqui de Structure Test, vou adicionar ele aqui no meu Logical View, certo? Vou chamar de stprogram, beleza? Vamos criar aqui só um contador para a gente ver ali, alterar o valor, certo? Então vamos criar uma variável aqui que vai habilitar eu fazer a contagem e um contador em si. Então vamos criar aqui um enable counter. Então vai ser um booleano, certo? E vamos criar um contador em si, né? Vamos criar aqui uma variável chamada counter. E ela vai ser useInt. Lembrando que a variável useInt ela vai de 0 a 255, certo? Então é uma variável de 8 bits sem sinal, beleza? Então vou colocar ela aqui. E aí, vamos aqui no nosso programa, certo? E vamos criar... Vamos vir no nosso programa. Vou deletar aqui. E vamos criar aqui a nossa lógica, por exemplo. Eu quero que a minha variável conte somente quando a variável enable counter for verdadeira, certo? Então vamos criar uma condição aqui, né? um if. Então, por exemplo, a gente vai contar quando ela for verdadeira, né? Então, quando enable counter, quando for falso, isso aqui, né? Então, vou colocar aqui um counter, vai ser igual a 0, certo? Aqui a gente coloca um else, counter, vai receber counter mais 1, certo? Beleza? Só um contador básico, sem problema, certo? Beleza, deixa eu dar um zoom out aqui. Então a gente criou o nosso programa. E aí como é que eu faço agora, pessoal, para eu encontrar o meu CLP, né? Eu estou conectado com o meu CLP fisicamente, então o meu notebook tem um cabo de rede que está indo até o meu CLP
E aí, criei o meu projeto, quero conectar no meu CLP, quero buscar o meu CLP. Às vezes, eu posso ter mais de um CLP conectado na rede, né? Então, eu vou buscar todos. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui em Online e Settings, tá vendo? Beleza? E aqui ele já busca o meu CLP. Pode ser que quando vocês abrirem, não apareça essa opção, ele vai aparecer assim, dessa maneira, vazio. E aí você vem aqui e clica em Browser. E aí, automaticamente, o Automation Studio vai buscar os CLPs que estão conectados na mesma rede. E aí, caso você queira dar um refresh, às vezes quando você deu o browse aqui, o CLP não estava conectado, aí você conectou e quer buscar de novo, só você clicar aqui no refresh. Beleza? Como que eu conecto agora no meu CLP? Né? Eu posso vir aqui, clicar aqui em cima e clicar no botão de Connect, certo? Ou eu posso vir aqui e clicar em Connect. E o que aconteceu? Não conectou. Não conectou. Por que não conectou, pessoal? Vamos ver aqui. O meu CLP, ele tem o IP 192.168.1.1 e a máscara dele está 255.255.255. Então, a gente tem o IP da classe C. Para eu conectar o meu CLP, a porta do meu PC, que eu estou usando para conectar, tem que estar na mesma faixa de IP. Então, isso é um detalhe muito importante que a gente precisa verificar. Por exemplo, então vamos verificar se a minha porta está na mesma faixa de IP, por exemplo. Então, vou vir aqui nas propriedades. Ó, obviamente não tá. O IP que eu tenho aqui é o IP de classe A, então não faz sentido, não vai conectar mesmo. Então, eu preciso alterar aqui, por exemplo. Então, vou colocar na mesma faixa, 92.168.155, por exemplo. Né? Então, eu vou mudar a máscara aqui, 255. Beleza. Agora sim eu consigo conectar no meu CLP. Lembrando que os IPs precisam estar na mesma faixa. Não podem ser idênticos, né, pessoal? Aí é importante ter isso em mente, beleza? E aí, se eu tentar dar um connect agora, observem aqui embaixo que apareceu o nome dos meus CLP, X20CP 1584, a versão de runtime 4.52 e meu CLP está em run. Estou conectado com o meu CLP. Beleza. Caso eu queira salvar essa conexão, pessoal, eu posso vir aqui nela e salvar essa conexão. Então, isso é um detalhe importante aí, por exemplo, né, que a gente pode fazer isso daí. Eu posso adicioná-la nas conexões, beleza? Adicioná-la aqui para ficar como um padrão já. Então, você pode criar a sua própria lista aqui. Aqui está desabilitado porque provavelmente é um bug do Automation Studio, mas se eu buscar novamente... agora sim, tá vendo? Ele ficou preto aqui, não ficou vermelho. Então, agora eu posso vir aqui em Edit Connections, tá vendo? E aí, se você marcar essa opção aqui, toda vez que você abrir o Automation Studio, automaticamente ele já vai conectar nesse CLP que você colocou aqui, entendeu? Se você marcar essa opção. Beleza? Então, só mostrando aí para vocês verem as possibilidades. Eu estou conectado, tá vendo? Observem aqui que o botão de Transfer habilitou, é o botão que eu consigo transferir para o meu CLP. Ó. Vou dar um desconnect aqui, ó, tá vendo? O botão desabilitou, mas se eu conecto, ele habilita aqui o botão, eu posso transferir, ou seja, eu tenho uma conexão estabelecida com o meu CLP. Mas, se eu transferir esse projeto agora, o que vai acontecer? A gente não configurou nada de opção de rede aqui. Então, eu não sei se meu CLP está com IP fixo, não sei como é que está funcionando a porta. Se está funcionando como DHCP Client, DHCP Server, não sei como é que está funcionando. Então, a gente precisa configurar aqui a nossa porta Ethernet do meu CLP antes de transferir esse projeto, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui nas propriedades da minha porta Ethernet, no meu Physical View, botão direito, Configuration. E aqui tem, pessoal, a interface de rede, a ETH2, a IF2, certo? Que é a porta Ethernet. E como que ela vai funcionar, né? O que é importante aqui para a gente? Tem algumas configurações aqui como hostname, não vou alterar, baud rate também não, vou deixar do jeito que está. O modo de operação dessa porta. Como padrão aqui, ela está como get IP from DHCP server. Eu não tenho nenhum DHCP server aqui, eu estou conectado ponto a ponto. As outras opções o CLP pode ser o DHCP server também. Então, dá para ter essa funcionalidade aí. A gente pode entrar com IP manualmente ou pode pegar isso aí de um node number, por exemplo. Beleza? Então, não tem a gente tem essas 4 opções aí pela porta de internet. Eu vou escolher a opção de entrar com IP manualmente. Beleza?
E aí ele pede para você colocar o IP. Então aí você pode colocar, por exemplo, 192.168.1, por exemplo, 10, por exemplo. E aí você coloca aqui qual que vai ser a máscara, 255, 255, 2550. Ah, tem pessoal que gosta do 10, 10, 1, 50, por exemplo, né? Não tem problema. Isso aí vai depender da sua topologia de rede, né? Onde você vai instalar esse CLP e tudo mais, como que você prefere. Então, isso aí depende de cada aplicação, beleza? No meu, eu vou manter aqui porque eu já coloquei na porta do meu PC, vou colocar um 110, beleza? Então, isso é o que eu preciso configurar aqui, pessoal. Beleza? Então, agora eu vou transferir, porque se eu tivesse transferido a minha aplicação sem configurar a porta Ethernet, se tivesse configurado aqui como pegar o IP de um DHCP server, a hora que eu transferisse eu não ia conseguir conectar de novo, né? Porque o meu CLP não está conectado em nenhum DHCP server. E aí ela não ia ganhar nenhum endereço de IP, ficar com o IP zerado, e aí ia dar problema, beleza? Então isso pode vir a acontecer também. Então é importante lembrar isso daí. Tranquilo? Bom, agora a gente consegue transferir isso aí para o CLP. Então vou clicar aqui no botão de transfer. Ele vai compilar o meu projeto. Uma coisa importante, pessoal, da gente ver é que, por exemplo, aqui o meu runtime que está no CLP é o 4.52. O runtime desse projeto aqui é diferente. O runtime a gente está falando do sistema operacional do CLP, certo? Então ele é diferente. Então a gente vai ver que o sistema operacional vai mudar, então o CLP vai precisar de reiniciar, beleza? A gente vai até ver como é que vai funcionar isso daí para o meu CLP. Beleza. Bom, aqui eu coloquei o CLP para a gente ver aqui em paralelo, junto com a transferência. Então aqui está meu CLP, está rodando. Então aqui eu estou conectado com o cabo de rede. Meu CLP está em run, comunicando aqui, a porta ETH está piscando. E eu vou transferir essa aplicação aqui. Ele fala que vai apagar os dados, não tem problema. Vamos ver essa transferência. Então ele está transferindo. Vocês vão ver que o CLP vai reiniciar, porque eu estou mudando o sistema operacional, então não tem jeito, o CLP reinicia mesmo. Ó, reiniciou. E agora ele vai reiniciar o sistema operacional, porque a gente mudou, e depois a gente vai conectar de novo para a gente ver se ele conseguiu transferir o projeto, o programa com sucesso. Então não tem jeito, quando eu mudei o sistema operacional, o CLP tem que fazer reboot. Se eu estivesse alterando, por exemplo, uma linha de código só, com certeza o CLP não ia precisar de reiniciar. Mas nesse caso não tem jeito, né? Você está mudando o sistema operacional. É impossível não reiniciar o CLP nessa situação. Beleza? Então está piscando, está inicializando. Dá para ver que ele não retomou ainda a conexão. Vai reiniciar de novo quando você coloca o sistema operacional. Ele reinicia 2, 3 vezes, então isso é totalmente normal, não tem problema. Se você transfere o sistema operacional novo, o CLP vai reiniciar. O tempo de reboot depende do CLP que você está usando, se é um CLP ali de alta performance, se é médio ou se é um CLP ali de entrada, então isso vai variar também, beleza? Beleza, já deu para ver aqui que o meu CLP está estável, tranquilo. E aqui deu para ver que não terminou a transferência, por exemplo, né? Não reconectou. Por que não reconectou? Né? Porque anteriormente a gente estava conectado no 92.168.1.1. Agora a gente mudou para 1.10. Então o meu estúdio está buscando o mesmo IP que eu tinha anteriormente. Só que a gente sabe que não é o mesmo, porque a gente alterou. Então eu vou ter que fechar isso daqui. A gente já viu que o meu CLP já terminou de transferir, dá para ver aqui. Só que não voltou a conexão, mas já foi transferido. Beleza? Então a gente vai conectar de novo no CLP. Onde que a gente faz? A gente vem aqui, Online Settings. Opa, busquei o meu CLP e não encontrei o meu CLP. Como é que eu faço agora? Isso também era uma situação que eu queria mostrar para vocês. O que acontece nessa situação, pessoal? Aqui na configuração da nossa porta Ethernet, tem uma coisa bem interessante aqui. Tem um parâmetro aqui que é SNMP Parameters. O SNMP, para quem não sabe,
Ele é o Simple Network Management Protocol. É um protocolo muito utilizado que ele tem é usado para gerenciamento de redes de computador. E ele traz informações ali dos hosts, por exemplo. Então, isso é muito utilizado quando você tem uma rede muito grande. Aí você tem um servidor que armazena essas informações. E aí ele tem algumas informações do seu host, por exemplo. Não vou entrar em detalhes, mas depois eu recomendo vocês fazerem a leitura. É legal saber assim os protocolos, né, que rodam na nossa rede. E aqui por padrão ele está desativado. Então, se ele está desativado, o Automation Studio, quando ele vai buscar os CLPs da rede, ele manda a requisição SNMP e o CLP retorna, por exemplo, ali com o endereço de IP, certo? Mas como a gente desativou, está desativado aqui, né? A gente nem desativou, já era o padrão já. O CLP está com esse protocolo desabilitado, então você busca, ele não retorna nada, entendeu? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ativar isso daqui. Quando eu ativo isso daqui, aí sim, quando eu busco aqui no Online Settings, eu consigo encontrar o meu CLP. Mas, obviamente, a gente alterou isso aqui, mas a gente precisa transferir para o CLP novamente, certo? O que acontece muitas das vezes, né? Essa funcionalidade aqui, antes, nos Automation Runtime 4.4, mais ou menos, essa funcionalidade era habilitada por padrão. E aí, agora devido a essa questão de cybersecurity e tudo mais, a BR colocou desativada por padrão. Então, o que aconteceu? O pessoal que usava o Automation Runtime um pouquinho mais antigo foi lá e atualizou o Automation Runtime, transferiu para o CLP, depois entrava aqui online settings, buscava o CLP, não achava mais o CLP. Daí ficava complicado, né? E aí era esse parâmetro aqui que está diferente. E então vocês perguntam, eu não consigo conectar mais o meu CLP? Consegue, mas você tem que saber o endereço de IP. Por quê? Por exemplo, eu vou deletar essa conexão aqui e vou adicionar uma conexão manualmente aqui, por exemplo, pessoal. Ó, vou adicionar uma conexão, vou chamar de x20cp1584, por exemplo, e vou colocar o endereço de IP aqui, que é o que a gente colocou, 192.168.1.10, por exemplo. Beleza? Quando você colocar o endereço de IP aqui, manualmente, então você tem que saber o endereço de IP e tentar conectar, agora vocês podem ver que conectou, tá vendo? E aí dá pra ver que mudou o sistema runtime, tá vendo? Eu transferi o runtime novo, antes era D452, agora tá como B492, tá vendo? Então mudou o sistema operacional. E aí sim eu consigo agora conectar no meu CLP, beleza? Então isso daí é importante. Depois a gente vai ter uma videoaula porque a gente vai ver como que a gente descobre o endereço de IP da CPU caso eu não tenha o endereço de IP. Isso às vezes acontece, né? Beleza? Então vamos transferir aqui essa aplicação. E aí a gente vai ver que agora com esse parâmetro habilitado a gente consegue buscar a CPU normalmente. Beleza? Beleza? Aqui minha CPU ela já reiniciou. Nesse caso, a gente não vai colocar um sistema operacional novo, né? A gente só está mudando uma configuração da CPU. É uma configuração que precisa reinicializar o CLP. Mas geralmente isso é o tipo de configuração que você faz só uma vez no projeto, né? E você estabelece que vai ser assim e mantém assim durante toda a vida útil da aplicação. Beleza? Beleza, já transferiu. Observem que agora o Automation Studio reconectou sozinho com o controlador, tá vendo? Então, porque a gente não alterou o endereço de IP, tal mesmo. Então agora eu posso vir aqui e fechar. Agora se eu venho aqui e busco meu CLP, agora eu encontro o meu CLP. Beleza? Então atentem-se a esse parâmetro do SNMP, porque agora ele é desabilitado por padrão. A configuração default dele é desabilitada. Então é sempre importante ativar aí, caso você queira que seja possível buscar o CLP aqui, certo? Se você souber o endereço de IP e quiser deixar salvo aqui, não tem problema. É igual eu falei, a questão de cybersecurity, e aí a gente vê que cada vez muda essas coisas, né? Então é importante ter isso em mente aí também. Beleza? Isso é muito importante. Vamos dar uma olhada aqui nas configurações possíveis, né, que a gente pode fazer na hora de fazer a transferência.
Isso é um detalhe importante. A gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente estiver falando de sistema operacional, mas só para a gente ver. Nesse caso aqui não tem diferença nenhuma no meu projeto, então estou tentando transferir, ele verifica que tem diferente. Mas nesse caso aqui, pessoal, tem algumas configurações que eu consigo fazer antes de transferir a aplicação, por exemplo. Eu posso manter os variáveis de processo keep e v velho, certo? Executar as rotinas de exit e init antes de transferir a aplicação. Então a gente viu que lá no ST, né, a gente sempre tem uma rotina de exit, então a gente pode escolher ou não rodar ela antes de jogar um programa novo, beleza? Então às vezes você tem lá um comando stop motor antes de transferir um projeto. Isso é quando a gente está falando de transferência online, né, pessoal? Quando a gente vai falando de transferência offline via CFCard, isso não faz sentido. Beleza? Aqui tem algumas coisas importantes. A instalação consistente, que é sempre eu deixo aqui, porque é o recomendado, né? Então o fabricante está falando que é o recomendado, a gente deixa ali. A instalação durante a execução de uma task, se você escolhe aqui, ele ainda fala, tem um warning aqui, né? Essa configuração pode causar inconsistência de software. Então, geralmente, vou deixar nessa daqui. Você pode forçar um reboot, então não importa se você alterou uma vírgula no seu programa. Você transferiu, tem diferença, ele vai forçar um reboot. E o Force Initial Installation é como se você estivesse instalando do zero, beleza? A sua aplicação. Beleza? Aqui você tem também Try to Run in Boot, quando ele reiniciar, você pode marcar essa opção também. Então essas são as opções que você tem. Geralmente você que não quer perder as variáveis, você coloca aqui Keep V velhos, beleza? Isso é o que tem de importante. Aqui, por exemplo, durante a instalação você pode ver as informações ali. E aqui mostra, por exemplo, as diferenças que geralmente você tem ali de projeto, né? A versão de runtime, nesse caso, é a mesma que você tem no projeto Automation Studio que você tem no Target, por exemplo. Então, se você tem projetos diferentes, imagine que tem um projeto instalado no CLP, você vai transferir. Então, de cara, você já vê que o projeto é diferente, que o runtime é diferente, por exemplo, e o configuration version é diferente. Beleza? Esse configuration version é uma configuração que fica aqui. Então, você pode vir aqui e alterar, entendeu? Aqui é por alguma questão de gerenciamento e tudo mais. Beleza? Isso é importante também. Algumas outras coisas aqui são possíveis também, pessoal, no CLP da BR também. Se não me engano, aqui você tem online parameters, você consegue colocar senha para conectar no CLP, beleza? Então você consegue colocar on aqui e aí você consegue colocar o usuário para poder conectar no CLP. Então aqui authentication, tá vendo? Então você consegue colocar usuário e senha. Também dá para fazer isso daí. Beleza? Uma coisa também que o pessoal sempre eu vejo comentando, no CLP BR você não consegue fazer upgrade do programa que está no CLP. Isso não é verdade, você consegue fazer upgrade sim, mas essa opção tem que estar habilitada. Ela tem que estar habilitada, se ela não estiver habilitada você não consegue. Então tudo é configurável, depois a gente vai ver nas próximas aulas como que eu configuro isso. Então é importante ter isso em mente, porque muitas das vezes é alguma coisa que existem outros fabricantes por default habilitado e aqui por default é desabilitado, mas o feature existe, é totalmente possível de fazer, beleza? Então você pode deixar o seu projeto o mais aberto possível. A pessoa pode conectar, pode extrair o projeto, está rodando no CLP, ou o mais travado possível. A pessoa não consegue nem achar o CLP, se achar tem senha, não consegue fazer upgrade e tudo mais. Então isso depende, né, da sua necessidade. Beleza? Essas são as informações básicas da transferência online. Obviamente tem muitas outras situações que podem vir a acontecer durante essa situação. Uma coisa que é importante, por exemplo, se você transferir aqui, por exemplo, eu vou transferir como DHCP server, por exemplo. Não, eu vou transferir para o meu CLP pegar o endereço de IP de um DHCP server, por exemplo. Beleza. Eu vou transferir essa aplicação aqui para a gente ver. A gente vai ver uma outra situação que pode vir a acontecer também. Então, transferir o projeto é bem simples, né? O que pega, na maioria das vezes, são essas situações adversas que podem vir a acontecer, né? Isso que faz toda a diferença ali, que é o que mais causa dor de cabeça, certo? Então, eu vou transferir. De novo, isso é uma alteração que precisa reiniciar o CLP. Nesse caso aqui já está reiniciando. Mas ele reinicia bem rapidinho. Não tem problema. Sempre que altera configuração de hardware, pessoal, não vai ter jeito. O CLP vai ter que reiniciar, infelizmente. É normal isso daí. Beleza.
eu transferi, como a gente sabe que ele não vai reconectar sozinho aqui, né? Porque a gente colocou para pegar o endereço de IP do DHCP server. E aí vamos ver o que vai acontecer. O que eu vou fazer aqui, né, pessoal? Eu vou voltar à configuração que eu tinha colocado anteriormente. 255, opa. 255, 255, 2550, 192, 168, 110, beleza? Mas lembrando que está no CLP não é isso, é para ele pegar o endereço de IP do DHCP server. Se eu venho aqui e busco meu CLP, online settings, opa, achei meu CLP. Eu achei, mas ele tá, olha como é que está o endereço de IP, 0000, a máscara 000. Se eu tento conectar aqui, ó, ele fala não tem endereço de IP disponível. Então, como é que você vai conectar? O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso vir aqui com o botão direito, Set IP Parameters, e falar para o meu CLP o seguinte, ó, você pode setar aqui manualmente, tá vendo? Ou você pode vir aqui e falar Copy from Project. O que ele vai fazer? Ele vai copiar as configurações que a gente colocou na porta Ethernet aqui. Então, eu vou aqui e dar o Copy from Project. Ele pergunta, você quer copiar de qual interface? Da interface IF2 ou IF3? Porque lembrando que a IF2 é a Ethernet, a IF3 é a PowerLink, mas a PowerLink pode se tornar uma porta Ethernet. Dá para configurar ela para ser outra porta Ethernet. Não, eu quero copiar dessa daqui, da IF2. Ok? Tá vendo? Ele já copia sozinho. Você consegue setar o endereço de IP do CLP e aí você vem e consegue, por exemplo, conectar com o seu CLP. Então isso é outra situação. Eu conectei, tá vendo? Já está em run aqui e agora eu consigo transferir de novo o meu projeto aí. Beleza? Então vou transferir agora. Ele vai pegar essas mesmas configurações aqui agora, né? Ele vai alterar de novo aqui. Então essas geralmente, pessoal, são as situações que você pode encontrar durante aí uma transferência, caso você não é muito habituado com BIR e aí você quer fazer esse tipo de situação. Beleza? Isso pode acontecer, é super normal. Então o que eu quis mostrar aqui para vocês são essas situações que podem vir a acontecer. Beleza? Então, qualquer dúvida, geralmente isso causa bastante dúvida. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente tenta responder aí o mais rápido possível. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.